meu prezado irmão, a paz eterna de Cristo. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui reunidos espiritualmente, nessa ambiência espiritual, com você aqui também participando juntamente conosco neste canal Escatologia Consumada. Portanto, eu agradeço a participação também dos inscritos, dos novos inscritos, e também de você que está pela primeira vez, quem sabe, aqui no canal. Isso para mim é uma grande honra, de todo o meu coração eu lhe agradeço a participação. Hoje nós temos um tema da qual trata-se do estado, dos mortos justos e injustos. Esse tema foi uma ideia aí do irmão Divonci, que deixou os seus comentários, e hoje nós estamos aqui, então, agora colocando aqui em pauta esse estudo para que nós possamos crescer em graça, possamos nos edificar mais na palavra de Deus. A nossa irmã Michele, que alegria, minha prezada irmã, receber as suas palavras hoje nos comentários, eu louvo a Deus por ver a verdade revelada em sua vida, sendo edificada. Pois está escrito, minha prezada irmã, em João 8, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é mérito humano, mas é uma obra do Espírito, que ilumina os eleitos desde a cruz, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 15. Assim também como Paulo declarou que, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Também, hoje, nós estamos participantes deste mesmo fundamento, que é Cristo consumado. Ele já nos reconciliou com o Pai em sua obra perfeita, e por isso caminhamos em descanso, certo de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Que a sua vida continue sendo reflexo dessa graça maravilhosa, porque fomos feitos templo do Deus vivo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, conforme está escrito nas palavras do apóstolo Paulo. E nada poderá apagar essa promessa. Dou-lhes a vida eterna, conforme o Senhor Jesus Cristo nos disse. Então, Deus abençoe minha prezada irmã Michele, e um grande abraço, e muito obrigado, e vamos caminhar conosco nessa jornada de fé. Aqui, nosso trabalho é aqui nesse canal, Escatologia Consumada. Portanto, vamos em frente. Partimos então para nosso estudo bíblico de hoje, que trata do estado dos mortos, justos e injustos. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, isso é importante, você só tem a ganhar com isso. Você também pode solicitar que você também possa ativar o sino das notificações para quando for postados novos vídeos, você será notificado. E os que estão inscritos, já são inscritos, deixe o seu like. Vamos aos nossos estudos. A revelação bíblica descreve um único desfecho histórico e escatológico, no qual todos os mortos comparecem ao trono. Nós estamos iniciando nosso estudo, baseado ainda no conceito do Antigo Pacto, ou seja, a partir então ainda na transição da lei para a graça, porque quando foi escrito essas coisas ainda, o Senhor Jesus Cristo não tinha estabelecido ainda a sua vinda, não tinha sido concluído, consumado toda a obra de redenção na quase, que ainda os irmãos ainda precisavam serem resgatados do corpo da morte, e isso se conclui em 70 DC, com a vinda de Jesus Cristo em juízo. Portanto, iniciaremos esse estudo baseado nesse conceito, e daí nós vamos entender diretamente a situação dos mortos, do estado dos mortos justos e injustos. Nossa base hoje é em Apocalipse capítulo 20 e versículo 11
a 13, que é sobre o juízo final. Então vamos Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, e o versículo 11. E vi um trono branco, e vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nesse juízo, a morte e o Hades são eliminados, pondo fim ao estado intermediário, do qual trata-se Apocalipse, aqui no capítulo 20, onde nós lemos. O que implica ressurreição e veredicto para justos e injustos. Como, por exemplo, aqui em João, capítulo 5, e o versículo 28, nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Essa leitura, ela se harmoniza com o ensino de que não houve duas fases separadas de volta de Cristo e juízo, mas um só evento abrangendo ressurreição de justos e injustos. Vamos ver aqui no versículo 27 desse mesmo capítulo. No capítulo 5, versículo 27. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Por isso continua: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso nós estamos tratando-se de algo que já ocorreu. Mas a ocorrência dessas coisas no juízo, a sua aplicação, ela não tem perdido a sua validade. Não há um outro juízo para ser executado, não. As aplicações do juízo é que são executadas nos nossos dias. Vamos adentrando o estudo, e isso vai ficar bem entendido. Ou seja, com a interpretação de Apocalipse capítulo 20, onde a morte e Hades são aniquilados, ou seja, no eixo da nova aliança, a própria Escritura afirma, porque o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Mas o que tem a ver a lei de Moisés com esse juízo, com a morte? Tem muito a ver. A morte que nós estamos tratando não é a morte biológica.
onde o corpo desce para o pó. Não, isso aí é inevitável, é todos, nosso corpo biológico vai para o pó. Como diz Eclesiastes 12, versículo 7. E o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus, o fôlego de vida para Deus. Mas nós estamos tratando da morte espiritual, que é a pior morte. É a morte da alma, aquele onde você ou herda a vida eterna, ou no juízo eterno da morte e separação eterna, de acordo com a segunda morte. O que tem a ver nesse caso? O que tem a ver, na verdade, em si, é que a morte ela reinava por causa do pecado. Exatamente isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver se é versículo 28, acho que o guilhão da morte é o pecado, deixa eu ver aqui. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, que nos diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ora, então, quer dizer, o aguilhão da morte é o pecado, porque para existir a morte espiritual tem que haver o quê? Pecado. E o que é o pecado? Será que nós estamos tratando do comportamento humano? As nossas fraquezas? Não. Nós não estamos tratando nosso comportamento, onde fala igual a Gálatas capítulo 5, versículo 19. A obra da carne que eu queria falar é isso, minha expressão, obra da carne. Nós não estamos tratando sobre as obras da carne, não. Nós estamos tratando exatamente sobre obras da lei de Moisés, que elas, por um acaso, elas eram as obras, como ele diz, as obras da lei de Moisés, na verdade de si, e a transgressão, ou seja, o pecado era a transgressão da lei de Moisés, isso quer dizer. Então, veja bem, se não há pecado, não pode haver morte, como nós lemos ali. E o pecado em si, ele foi anulado. Porque nós não estamos falando sobre obras da carne, estamos tratando de pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Gálatas, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, a Bíblia fala então em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Não está aparecendo aqui para vocês aqui. Nós lemos em 1 João capítulo 3, versículo 4, né, que o pecado é a transgressão da lei. Agora nós vamos ler em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que o pecado ele foi aniquilado. De outra maneira, é necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, se o pecado foi aniquilado, o apóstolo Paulo até fala de fato em Romanos capítulo também, em Romanos capítulo 7, e versículo 8, que o pecado, que a lei, ou que o pecado está morto sem a lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda sorte de concupiscência, porquanto sem a lei está morto o pecado. Ou seja, então quer dizer que para haver, na verdade, a morte espiritual, tem que haver o pecado. Isso nós estamos adentrando dentro do entendimento para você entender, no decorrer do estudo, exatamente para onde qual o estado dos mortos, dos injustos e dos justos. Porque se não há, na verdade, a morte mais espiritual, ou a vida eterna, ou
a extinção do espírito da alma, ou seja, da alma daqueles que são injustos. Nós vamos ver isso exatamente dentro da palavra. Portanto, no Antigo Pacto, estamos tratando agora também sobre a questão do Hades. Para onde, naquele tempo, as almas daquelas pessoas que morriam fisicamente, biologicamente, a alma daquelas pessoas iam para aquele lugar temporário. E, portanto, Hades é o nome grego para lugar, estado dos mortos, sobre a antiga aliança, correspondente ao Sheol no hebraico, onde as almas eram retidas em condição de não vida, ou seja, estar no estado de sono, vamos dizer assim, até o juízo determinado que houve. É como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando diz que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, está falando na condição, esse espírito está falando na condição do sopro de vida que recebemos, que principalmente que o homem Adão ali recebeu, se tratando da raça humana, né? Ali no Jardim do Éden, quando ele foi formado por Deus. Portanto, quando o homem desce ao pó no seu corpo, mostra a ruptura momentânea da unidade humana. Enquanto, porque aí como diz o Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Descreve inconsciência própria do estado intermediário, anterior à consumação, naquela ocasião que eles desciam para o Hades. Naquela condição temporária, eles ficavam sem consciência. O contrário que nós vamos ver o estado dos justos com o qual você vai se encontrar dentro desse conhecimento. Por isso que é importante chegar até o final do vídeo. Portanto, sob a lei, o Hades serviu como prisão temporária da alma, na qual a morte reinava, porque o aguilhão, como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por a lei está existindo naquela época do Antigo Pacto, então isso quer dizer que a morte reinava, porque tinha força por causa do pecado, e o pecado, obviamente, por causa da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que é transgressão da lei, para ficar bem definido e bem memorizado nisso? Como, por exemplo, você vai dirigir um carro. Você está na estrada em um carro a 100 km por hora. Tem uma placa lá na tua frente dizendo que só é 50 km por hora. E você mesmo assim ultrapassa com a velocidade de 100. Você transgrediu a lei do trânsito. Então você é um transgressor, passou a ser um transgressor. Então, diante da lei de Moisés, quando os preceitos da lei de Moisés, da qual até em Efésios capítulo 2, versículo 14 em diante, diz que Deus removeu essas ordenanças. Quer dizer, mas no ponto que ela estava em vigor, se você transgredisse, você cometeria um pecado. Ficou claro agora? É o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratique o pecado,
também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Praticar o pecado naquela época era praticar algo, as coisas que a lei determinava que você não fizesse, que estava estabelecido para não fazer, ou quem sabe para fazer e deixar de fazer. Então, quer dizer, quem praticava as ações que uma vez era determinado pela lei para não fazer, então, quer dizer, ele praticava um pecado, porque essa lei era uma transgressão da lei de Moisés. E quando você praticava, obviamente, a morte ela entrava em ação, a morte espiritual. É por isso, sim, agora comecei a entender, né? Então, quer dizer, é por isso que a Bíblia fala claramente que todos os pecados instituídos estiveram na glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos, como diz aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão. Quer dizer, estão no passado, isso se dá a nos entender, estavam. Porque hoje nós não estamos mais mortos espiritualmente. Portanto, onde há lei, há transgressão. E por isso a morte retém. Portanto, Hades funcionou como um estrado judicial provisório, que até o Messias assumisse o trono do juízo. Como nós vemos lá em João capítulo 5, versículo 27 em diante. Ou seja, onde Mateus, vamos ler Mateus aqui, Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Isto é, naquela época, né? O que supõe libertação dos cativos e execução do veredicto, ou seja, do juízo, que era a vida eterna para os justos e o castigo eterno para os injustos. Nós lemos aí em 2 Coríntios, ou em João capítulo 5, 27 a 28. Então a própria promessa messiânica aponta para o fim desse cativeiro. Ou seja, aquilo tudo, questão de Hades, isso iria deixar de existir. E a morte também ia deixar de existir. Nós vamos ver. Porque não existindo a morte o espiritual e não existindo o Hades, no entanto, nós vamos ver claramente, dentro do espírito da palavra, que quem é justo, ele vive, já é vida eterna. Ele apenas vai sair deste corpo, como diz o apóstolo Paulo, que nós vamos ler agora, e ele já parte para uma vida eterna no espírito, porque vida eterna no corpo em si, o corpo não pode herdar a vida eterna. A Bíblia fala claramente que o corpo, como é que diz? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Só para ficar bem claro. Não, capítulo 15, versículo 50. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Portanto, se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, a vida eterna que você, que eu temos, é no espírito. Quando nós saímos deste corpo, nós já se encontramos no estado espiritual, na ambiência espiritual. É o que diz Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 8 também. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é neste corpo, né, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida, que é a vida eterna.
E sim, nós vamos estar num ambiente espiritual, totalmente espiritual, 100%, saindo deste corpo. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, sim, nós desfrutamos sim o reino de Deus. A Bíblia diz claramente, Romanos capítulo 5, versículo 17, que nós reinamos em vida. Nós já reinamos, você já reina em vida. Reinar não é governar politicamente, não. Eu vou te dizer, será que você é um vereador, quem sabe deputado? Não, não é nada disso politicamente, não. Você reina, na verdade, porque você desfruta do gozo, de paz e alegria no Espírito. É isso que é o Rei de Deus. É o que diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Bom, então nessa condição, você vive numa ambiência, mesmo neste corpo, você vive numa ambiência espiritual. Como assim, meu Raimundo? Vamos ver isso. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar, olha, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado. Sentado significa repouso. Sentado significa descanso. A sua alma descansa. É por isso que você não pode mais, em hipótese alguma, ser enredado pelo sistema religioso, atrelado pelo medo da morte, atrelado pelo medo disso, daquilo outro, que não pode deixar de ir o templo, que não pode faltar Santa Ceia, que não pode deixar de pagar o seu dízimo. Você não está mais no tempo da lei, não. Você foi chamado para ser liberta. Você vive na liberdade. Por que você vive liberta? Vou te dar uma ideia como que seria essa questão. Se você está com 2 dias sem comer, será que você vive tranquilo? Não, hipótese alguma. Você vai ficar de um lugar para o outro procurando algo que possa saciar sua fome. Agora, vamos voltar para o lado espiritual. Quando você não tem consciência do seu estado espiritual em Deus, aí você fica que nem o estado físico que não está se passando, a ideia de procurar algo para comer. É aquela insaciabilidade, né? Algo insaciável, querendo uma coisa e outra para saciar a fome. É como quem diz o provérbio, quando você não tem consciência da sua vida espiritual em Deus, você vai ter que estar saciando, buscando, pagando o dízimo, você vai ter que estar buscando Deus nos montes, buscando Deus nos templos, buscando saciar sua sede ali com aquele pão, aquele vinho ali, comendo, para que você se sinta como se você dissesse, agora estou mais tranquilo espiritualmente. Mas você faz isso porque você não tem consciência, muitas vezes do caso, de como que é o estado da sua vida espiritual em Deus. O seu estado espiritual em Deus que você vê aqui, é no estado de ambiência espiritual. Você já vive um só corpo com Ele. É exatamente o que diz 1 Coríntios, aqui no capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um espírito. Portanto, você faz um só corpo com Cristo espiritualmente. E você tem acesso direto ao Espírito de Deus, através deste corpo espiritual. Portanto, vamos aqui o estudo, que nós estamos adentrando seriamente, passo a passo, dentro desse maravilhoso entendimento da palavra. A palavra diz que o último inimigo que seria destruído, eu digo seria porque já foi. O último inimigo que seria destruído seria a morte. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
E quando isso ocorreu? Que ele foi aniquilado? Na aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, em juízo para Israel. Se você desejar assim, um estudo relacionado a essa questão do juízo, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que culminou com o juízo, com a aniquilação da morte, nós podemos sim fazer um vídeo relacionado a esse assunto. Mas porque aqui nós não podemos abranger detalhadamente cada assunto, porque senão não sobraria tempo, não chegaria tempo suficiente, né, para adentrar em todo esse assunto. Vamos lá. Então, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Como que então que a morte foi aniquilado? Eu faço a pergunta. Como a morte foi aniquilado? Vamos ler, eu não vou te falar, vamos ler e você vai entender. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você entendeu? Acho que não, né? Mas eu te falar a verdade. E se ele aniquilou o pecado, obviamente a morte foi aniquilada. Por quê? Porque a força da morte era o pecado. E o pecado era por causa da lei. Se aniquilou o pecado, se o fim também foi absolvido, como eu disse, foi cumprida a lei, como diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 4, já diz claramente, 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Quer dizer, pôs fim à lei, pôs fim ao pecado. Obviamente a morte foi aniquilada. Como 1 Coríntios 15, 26, que nós lemos lá. E o último a ser aniquilado era a morte. Portanto, aí a questão fica bem clara. Se não há mais morte espiritual, o resto é duas situações. A vida eterna, como diz Apocalipse, capítulo 20, vamos ler lá bem aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. Vamos ler esse aqui tudinho. É até Vamos ver o versículo 14. Versículo 13 e 14. Não, viu os 12 e o 13 e o 14. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós já lemos, só para reforçar, nós já lemos João capítulo 5, versículo 27 e 28, que uns ressuscitaram, naquela época, né, ressuscitaram para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós estamos vendo aqui que eles chegamos a essa conclusão. Olha, e deu os mortos, e deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, veja bem, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja bem, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que está me ouvindo. Se o pseudo do inferno, que a religião prega, foi lançado a juízo da extinção, e também, se a morte também foi aniquilada, qual o raciocínio que você tem, qual o entendimento que você tem para onde vão os injustos? Os injustos. Se o justo herdar a vida eterna, para onde vão os injustos? Eles são extinguidos. É por isso que a Bíblia fala de castigo eterno, porque não há mais volta, não tem retorno, não tem existência.
Para eles existirem, eles teriam que estar num lugar, que poderia ser o Hades, mas o Hades não existe mais, porque já foi também abolido. Está aqui, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo não é um caldeirão cheio de gasolina com aquele tocha de fogo queimando, não. Não. Isso aqui se trata de juízo. Olha, o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito, olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no juízo, na extinção, porque não há mais lugar para essas pessoas. Portanto, não há mais um juízo para essas pessoas. Não há mais juízo espiritualmente para ninguém. Mas sim a aplicação das penalidades e, como ele assim, e das boas coisas, vamos dizer assim, para os justos. A vida eterna que já se aplica, já foi aplicado para os justos, que é a da vida eterna. Você já vive numa ambiência espiritual, desfrutando do reino de Deus. Quando você sair deste estado físico, você já se encontra no estado espiritual, eternamente. E aqueles que não herdam o reino de Deus, que não estão inscritos no livro da vida, que não foi reconhecido pelo Cordeiro de Deus, tratando-se da palavra, então eles são extintos, o seu espírito. Porque não há lugar para ele ficar. Não há mais reserva. A Bíblia diz que aqueles até mesmo que estavam no Hades foram ressuscitados, para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Amém? Portanto, o juízo foi definir o fim eterno dos que não pertencem ao livro da vida, que nós lemos, livro da vida do Cordeiro, de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que nos diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Essa imagem é símbolo do juízo expressa, eterna perdição. Os que não conhecem a Deus, como diz 2 Tessalonicenses, vamos ler isso? Em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 8. Olha só. Com labareda de fogo, tomando vingança dos fogo, tratando-se de juízo, tá? Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão, olha, eterna perdição. Longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Não há lugar. Não há registro na Bíblia de um lugar reservado para os injustos, não. Esse lugar que chamava-se Hades, inferno, pseudo do inferno aí que o pessoal fala, isso já se foi. Já foi julgado. Se não há mais lugar, eles são extintos. É exatamente isso. Portanto, a segunda morte é a inexistência dos injustos. Quando Eclesiastes diz, o pó volte à terra, vamos dar uma passeio aqui em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, e versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra espírito designa o fôlego, o princípio vital que procede de Deus e a ele é devolvido. Isso não é por si uma vida eterna, com muitos argumentam que
dessa passagem dizer que todos, sem exceção, irão voltar para Deus. Na verdade, é um equívoco. Porque, na verdade, há exatamente uma separação, uma distinção entre justos e injustos, de acordo com a verdade da palavra. Vamos dar continuidade. Então, quer dizer que o fôlego de vida, o princípio vital que procede, como ele disse, procede de Deus, né? E a ele é devolvido. Isso não é por si uma vida eterna, nem uma preservação da pessoa. Como, por exemplo, para nós dar um exemplo disso, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, quer dizer, Deus soprou no seu nariz o fôlego da vida. É este que o Eclesiastes está se referindo. Porque quanto a espírito, a palavra espírito, ela se designa para várias outras coisas. Como, por exemplo, você pode dizer assim, mas esse irmão está num espírito que, vamos dizer assim, se tratando de espírito de ânimo, vamos dizer assim, espírito de ânimo, espírito de boa vontade, espírito da preguiça, tem tantos termos para isso. Então a palavra espírito, até mesmo a palavra na Bíblia trata-se de almas e vários outros termos, mas no tocante ao Eclesiastes, o que recebe o Eclesiastes é o fôlego da vida. Por que é o fôlego da vida? Porque quanto ao espírito, que é a alma, tratando-se da alma, do ser, da consciência, tem, na verdade, uma distinção relacionada à questão do fôlego da vida. Porque o fôlego da vida é para o corpo viver. Esse corpo biológico, ele ter vida no nosso espírito. Nosso espírito ter vida nesse corpo. E esse corpo é poder realmente movimentar. É o fôlego da vida. Então esse fôlego da vida volta para Deus. Agora a alma, que na verdade também é reconhecida até com o nome de espírito também, sim, ela tem destinos. Ela tem destinos. Destinos no plural, por quê? Justos para a vida eterna, injustos para a extinção. Mas então por que então que ainda nascem pessoas para a perdição? Sim, pode nascer perfeitamente. A palavra de Deus diz que não é, como diz assim, quem que tem poder sobre o barro senão o oleiro? Eita, vamos ver esse versículo aqui. Sobre Deus como oleiro. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 9, versículo 20. Para responder essa questão. Capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 20. Você pode dizer assim, mas como Deus pode então deixar nascer pessoas ainda para a perdição? Mas é aquela questão de Romanos 9, 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode... vamos lá. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Corrigida. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizestes assim? Ou não tem poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Versículo 22.
E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então é isso. Não ignore que mesmo com os nossos próprios olhos carnais, nós podemos ver atitudes perversas nos nossos dias. Então isso distingue que existe, sim, filhos da justiça, filhos de Deus e filhos ainda da perdição. Isso não querendo dizer que nós, como cristãos, filhos de Deus, não estamos sujeitos a cometer deslizes. Não. A palavra de Deus ela fala claramente em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o seguinte, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se a um ao outro para que não façais o que quereis. Veja bem que uma coisa é você estar fazendo a vontade de Deus através do espírito e outra coisa é vontade de Deus, fazendo a vontade da carne e deixando de fazer a vontade de Deus. Isso pode sim ocorrer perfeitamente, mas todas as coisas que nós aqui mesmo praticamos de acordo com a carne, se é do lado mal, nós colhemos aqui mesmo. Isso não perde a vida eterna, mas nós colhemos aqui mesmo. Exatamente, é o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. É o que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, o Apocalipse chama de segunda morte o veredito final que lança morte e Hades no lago de fogo, ou seja, no juízo. É numa linguagem do juízo irrevogável, ou seja, que não tem retorno, que não há mais existência. É o que nós já lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 a 15. Portanto, a leitura consumada, como diz a leitura consumada enfatiza que o lago de fogo é modo bíblico de falar do juízo divino, não um tanque literal, como fosse um tanque cheio de combustível pegando fogo. Não tem nada a ver com isso. E que esse juízo é eterno no seu efeito. Não há novo ciclo de espera nem retorno mais. Todos têm já destinos traçados. Amém? Portanto, graças a Deus por mais um entendimento da palavra, mais um exame da palavra de Deus que estamos aqui neste momento. E agradeço a sua permanência até neste exato momento deste vídeo. Você, meu prezado irmão Edivonci, que é a pessoa que está ativamente no nosso canal. Agora temos também a nossa irmã Michele também, que está nos apoiando, deixou seus comentários, também deixa o seu like também. E assim todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, o meu agradecimento de coração. E se algum de vocês não é inscrito no canal, solicito que você se inscreva. E até o próximo vídeo. E um grande abraço. Que Deus, nós estaremos juntos se Deus nos permitir.